Esse episódio da Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Banlec, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Banlec, uma plataforma inteligente de fotos com ferramenta de reconhecimento facial que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Bem-vindos ao nosso podcast, gente. Hoje temos uma presença ilustre aqui, uma pessoa que a gente está querendo há algum tempo, viajou para estar aqui com a gente, então é um orgulho enorme de tê-la aqui. Só que antes de apresentá-la e compartilhar com vocês essa pessoa, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Alpha Photobook, que entrega o seu álbum em 4 dias úteis, gente. Maravilhoso, tem uma qualidade incrível. Banlec, Café Ananias e Assis, que é o nosso novo patrocinador. Então, a gente tem toda essa gama de fornecedores maravilhosos para que vocês olhem aqui na descrição e vocês descubram o que eles fazem, como que eles trabalham, porque a gente só trabalha com gente de qualidade. E estamos aqui hoje com a Carla Campos Nicolini. Carla Nicolini? Carla Campos. Carla Campos. É a numerologia da coisa. Não. Na verdade, Campos é o sobrenome do meu avô materno e Nicolini é o sobrenome do meu avô paterno. E aí, no meu trabalho, né, depois profissionalmente, eu adotei o sobrenome do meu avô materno. E eu adotei o nome da minha parte paterna. Da parte paterna. Gente, elas são irmãs. Imagina a briga que vai dar aqui hoje. A Nada, treta. Só amor. Só amor. Dá um tapa na cabeça. Aqui é chute na canela. Que é mais fácil, né? Carla, é um prazer enorme. Eu te sigo nas redes sociais. Eu amo o seu trabalho. Eu acho que você tem essa coisa da aromaterapia. Que é um conhecimento muito novo, né? As pessoas elas estão começando a entrar nisso hoje. Eu começo a ouvir de aromaterapia, bem sincera, de um tempinho para cá. Eu vou primeiro, antes de tudo, te agradecer por você estar aqui, por você ter vindo de longe, né, para o nosso pod, mesmo que nesse calor, nesse trânsito e tudo mais, né? Gente, a Carla Campos é aromaterapeuta clínica, ela é especialista na química e farmacologia dos óleos essenciais. Fez toda a sua formação na França e ao longo de mais de seus 20 anos de carreira, ela tem sido uma influência inspiradora e uma líder no campo de aromaterapia, que é um campo para o brasileiro, não sei como que isso está no resto do mundo, né? Que ela veio da França, muito chique, mas aqui no Brasil é uma coisa um tanto quanto nova. E do cuidado humano, ela impulsionando a pesquisa, a educação e a prática clínica integrativa, responsável e segura através dos seus atendimentos, palestras e curso. Ela também é naturopata e especialista em neurociências e psiquismo humano. Carla, seja bem-vinda. Explica tudo isso. Gratidão. Que é isso? Naturopata, aromaterapeuta. Tô até com medo desses nomes. Isso, muita coisa. Doida mesmo. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente pode começar com o seu episódio, que é até uma coisa que a gente estava conversando ali, que qual que é a diferença da Aromaterapia clínica para aromaterapia. Calma, eu vou falar de novo. Qual que é a diferença da aromaterapia clínica e da tradicional, né? Tá, antes disso, eu só quero colocar uma coisa que você posicionou de que a aromaterapia é nova. E, na verdade, a aromaterapia não é nova, né? Ela é milenar. Sim. Na verdade, as primeiras farmácias, elas se chamavam aromaterris. Elas, antes de ser boticas, elas eram aromaterris. Porque antigamente não existia indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela tem 100 anos. Ela que é muito nova, né? Se a gente estuda toda a história do cuidado com a saúde, você vai ver que todas as farmacopeias mundiais, de todos os lugares do mundo, elas se baseiam em plantas. Inclusive, os remédios hoje, a indústria farmacêutica, ela busca moléculas nas plantas. Sim. Então, muitas moléculas que estão presentes nos óleos essenciais são utilizadas para fazer medicamentos. Então, vou pegar um exemplo, gelol. Todo mundo conhece gelol. Gelol tem mentol, que é a molécula principal do óleo essencial de hortelã-pimenta. Gelol tem salicilato de metila, que é a principal molécula do Gaulteric, do óleo essencial de wintergreen. Né? Tem cânfora, que é a principal molécula do óleo essencial de cânfora. Então, assim,
A indústria, ela busca uma molécula, aí ela pesquisa no laboratório e ela monta um medicamento. Então, eu falo que o medicamento, na verdade, ele é um grande Frankenstein. É como se eu pegasse um pedaço melhor da Renata, o pedaço melhor da Analice, o pedaço melhor da Dani, um pedaço meu, junto tudo, vou para o laboratório, vejo se isso funciona. Por que isso? Porque aí eu posso patentear. O que é da natureza não é patenteável. Por isso que muita gente acha que o óleo essencial é novo, que a aromaterapia é nova. Mas a aromaterapia é muito antiga. O que acontece é que, com o tempo, com o surgimento, tanto que o meu mestre maior de aromaterapia, que é o Dr. Jean Valnet, que é o pai da aromaterapia clínica, ele escreveu o primeiro livro dele em 1964. A aromaterapia clínica já é falada com controle de infecções, bactérias, com lado de antibióticos, já é estudada, inclusive, desde 1920. Isso nos estudos já de laboratório, né? Claro que a gente já vê os indígenas usando, a vovó, né? Quantas vezes você ouviu falar do chazinho, ouviu falar do xaropinho, do emplastro, da pomadinha, né? Dessas coisas feitas com produtos naturais. Tudo isso é planta, né? A diferença é que, por exemplo, quando você fala de planta de fitoterapia, você está falando da planta in natura, né? Você está falando da planta do extrato ali, onde ele tem moléculas mais pesadas, onde você tem uma estrutura diferente. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de moléculas que evaporam, moléculas que têm volatilidade. E moléculas que têm lipofilicidade, que são moléculas lipofílicas, moléculas que são solúveis em gordura. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, num laboratório, um remédio, ele é um farmacêutico, um cientista que está lá no laboratório desenvolvendo um medicamento. O que ele busca? Ele busca exatamente isso. Ele precisa de um remédio que tenha moléculas leves. Ele precisa de um remédio que tenha moléculas lipofílicas, solúveis em gordura. Por quê? Porque é o único jeito dessa molécula adentrar as membranas biológicas do nosso corpo e entrar nas nossas células e agir nas nossas células. Então, a luta num laboratório é conseguir chegar naquilo que a natureza nos dá de graça. Então, o processo de destilação consegue coletar essas moléculas que têm um grande efeito biológico, farmacológico, inclusive conseguindo passar barreiras como a membrana celular, entrar no núcleo da célula, atuar no gene, ultrapassar a barreira hematoencefálica, atuar lá nos nossos neurotransmissores, trazer neuroproteção, bioplasticidade, e é por isso que eu fui estudar neurociência. Porque quando você começa a ver que moléculas que estão nas plantas, só que o que acontece? O que está na planta, o que está no óleo essencial, não é patenteável. Então, uma indústria, ela não vai investir em pesquisa naquilo, porque para que ela vai investir naquilo se ela não pode vender com a etiqueta dela? Porque assim, se você tiver lá na sua casa uma plantação de hortelã e ela tiver uma plantação de hortelã, ela tiver uma plantação de hortelã e eu tiver uma plantação de hortelã, nós todas podemos destilar e fazer um óleo essencial. Pode ser o hortelã da Dani, o hortelã da Analice, o hortelã da Rê, hortelã da Carla. A diferença é que pode ser que a gente tenha diferenças moleculares aí entre esses hortelãs. Mas não é proibido. Você pode ir lá, você pode registrar o seu hortelã, patentear não, a sua marca, né? Mas hortelã é da natureza, é de todo mundo. Agora, o mentol lá que tá, o gelol, é da indústria que fez o gelol. Né? Propaganda, hein, gelol? Mas ajuda nada, ajudou a gravar de patrocínio. Então, a gente precisa cuidar muito disso. E qual é a diferença da aromaterapia tradicional para a aromaterapia clínica, que foi sua pergunta? A aromaterapia tradicional, hoje em dia, muita gente faz curso de aromaterapia. O que ensina? Então, a aromaterapia é a terapia que utiliza óleos essenciais. Então, seja na massagem, seja na inalação, seja passando no corpo, né, usando topicamente. E aí tem vários benefícios. Mas a diferença é que a pessoa que estuda aromaterapia, ela vai fazer um curso, aí ela vai aprender. Para que serve o óleo de lavanda? O óleo de lavanda é anti-inflamatório, é ansiolítico. Tá, mas aí, o que a aromaterapia clínica pergunta? A aromaterapia pergunta, por quê?
Mas a lavanda é ansiolítica por quê? E daí? Na aromaterapia tradicional, as pessoas usam o que está ali no livro. Então, ela aprende, ela faz um curso e ela aprende. Olha, usa lavanda porque ajuda a dormir. Mas você não sabe por que ela ajuda a dormir, né? Já a aromaterapia clínica, o que a gente faz? A gente estuda as moléculas, a química e a farmacologia, e a gente atua de forma ao contrário. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar de TDAH, mas vamos falar de ansiedade, que é a questão mais forte hoje no mundo, né? O Brasil é o primeiro em ansiedade no mundo. É o campeão de ansiedade no mundo, né? Então, olha só. A fala de ansiedade. Então usa lavanda para ansiedade. Aí tem gente, ou usa lavanda para dormir. Aí a pessoa fala, mas eu usei lavanda para dormir. Para mim não funciona. Por quê? Porque aquela insônia dessa pessoa não é a mesma insônia da outra pessoa. Então a gente não tem como ter protocolos prontos na aromaterapia. Então o que eu, como aromaterapeuta clínica, ensino para as minhas alunas, né? A primeira coisa que eu falo é que quando uma pessoa me pergunta, me dá uma receita aí para minha ansiedade. Eu não dou, porque não existe protocolo pronto. O que existe eu quero saber qual é a sua ansiedade, qual é a sua questão, e aí a gente faz uma química reversa. E da onde veio essa ansiedade, né? Para descobrir. Exatamente. Da onde está surgindo isso, né? Exatamente. Por exemplo, a sua ansiedade, ela pode ser porque você está com burnout e você está com um sistema de luta e fuga muito alterado. Você vive em luta e fuga, está matando um leão por dia. Isso faz você produzir muito cortisol. Faz você produzir muita adrenalina, muito cortisol. E aí o que acontece? A tua questão é o excesso de cortisol, que você pode ter entrado em hipocortisolismo, ou às vezes chega até num hipocortisolismo no ponto. E aí você começa a engordar, começa a desenvolver obesidade, pode começar a desenvolver ansiedade e um monte de coisas derivadas do cortisol. Isso também pode aumentar o glutamato no teu cérebro, que é o neurotransmissor excitatório. É aquele neurotransmissor que fala, vai, e vai. E você só vai, sabe? Tipo, run, Forrest, run. Sei. É glutamato. Ele não tem freio, não vai parar nunca de correr, né? Então, existe ali, se você for tomar um ansiolítico, vamos pensar lá, né, num benzodiazepínico, o que ele vai fazer no seu cérebro? Ele vai inibir o glutamato, vai tentar inibir o glutamato, e ele vai estimular um outro neurotransmissor que se chama GABA. GABA é o neurotransmissor inibitório do sistema nervoso. Então, por exemplo, quando eu quero pegar isso aqui, meu cérebro jogou glutamato, então eu tive uma ação de pegar. Se eu não tiver GABA, eu vou ficar com isso aqui o tempo todo, eu não vou soltar. O GABA é aquele que faz assim, ó. Do mesmo jeito, se eu correr, eu tenho que uma hora parar. Se eu trabalho, eu tenho que uma hora parar. Então, quem não tem GABA não dorme. Quem só está no cortisol e glutamato não dorme. E aí, se eu dou para você um óleo que só atua em um desses neurotransmissores, talvez ele não funcione para você. Então, às vezes, a pessoa vai lá e toma um benzodiazepínico, atua lá no GABA forte, mas tem outras coisas envolvidas, né? Então, por exemplo, a lavanda, ela tem uma molécula que se chama linalol, que ela inibe o glutamato. Mas ela tem uma outra molécula, mas é menos, que estimula um pouco o GABA. Então, o que ela faz? Estimula a inibição do sistema estimula a inibição e estimula a não aceleração, né? Inibe a aceleração do cérebro. Falando um pouquinho de nós, fotógrafos, né, especificamente, por exemplo, uma pessoa fala, eu gostaria de começar a me tratar com aromaterapia. É claro que você precisa saber o histórico, né, da pessoa, etc. e tal, mas aí a pessoa te fala que quer começar esse tratamento e fala, eu tenho uma vida muito, muito corrida, mas eu tô bem. Como que eu poderia começar a utilizar? Bom, eu falaria, passa com uma consulta com um aromaterapeuta clínico. Tá. Porque ele vai avaliar os seus exames, ele vai analisar você e ele vai fazer um tratamento para você. Então, porque uma coisa é dizer, inala uma lavanda, uma laranja, vai te dar um bom astral. Ok, são óleos interessantes.
Mas não necessariamente isso vai funcionar com você. Tá? Então quer dizer que para que a gente utilize da forma correta, vocês também pedem exames clínicos. Eu, no meu caso, quando eu atendo uma pessoa, eu faço análise dos exames clínicos. Tá. E eu tenho uma formação em exames clínicos para analisar o padrão ideal. O que que é o padrão ideal? Não são os padrões de referência. Sei. Porque os padrões de referência dos laboratórios, eles medem a doença. Tá. Lá já diz que você está doente. Sim. O que eu olho é os padrões de saúde. Se você desviou dali, você corre o risco de daqui a 6 meses, 2 anos, 5 anos, adoecer. E aí a gente pode trabalhar com uma série de coisas. Eu posso te reencaminhar para um nutricionista, porque você pode estar precisando de suplemento. Porque eu falo, o óleo essencial, ele é igual a chave, do mesmo jeito que o remédio. Porque o óleo essencial, ele é um fármaco, ele é feito de princípios ativos, só que ele é uma medicina natural do futuro. Sim. A diferença da aromaterapia clínica é que a gente estuda essa parte que eu tô falando aqui, molécula, farmacologia, e não usa o óleo só porque tá no livro escrito que ele é bom para ansiedade. Eu vou escolher a molécula que vai atuar melhor no seu caso e a união de moléculas ali que vão atuar de princípios ativos que vão ser melhores para o seu caso. E aí eu vou encontrar em quais óleos essenciais essas moléculas estão. Porque às vezes você já tem até o óleo na sua casa e nem sabe, Sim. né? Sim. Agora, vamos supor, quando a pessoa quer fazer uma consulta, né? E aí eu vou analisar os exames clínicos, eu analiso o padrão ideal ali, e aí a gente vai ver como regular as suas vitaminas, os seus minerais, porque o óleo essencial, ele é a chave como que liga o carro. Né? Então, ele vai acionar o receptor ali, né? O receptor GABA, glutamato, que são receptores que nós temos no nosso cérebro, ali nos nossos neurônios. Ele vai acionar. Então, é mais ou menos assim, o óleo essencial vem e liga, tem o receptor que já está lá no seu neurônio, vem a molécula e ajuda a acionar. Essa molécula, ela pode ter 1000 funções, né? Funções, inclusive, similares a alguns medicamentos. E vai ligar lá, vai fazer. Só que para um carro ligar, adianta só ter a chave? Vai ter que ter o combustível. Precisa ter combustível, precisa ter gasolina, precisa ter óleo. Isso são vitaminas, minerais, uma boa alimentação, água, sono. Almoço. Entendeu? Comida natural, né? Sim, comida saudável. Se você, por exemplo, se você não tem B12, se você não tem vitamina D, se você não tem complexo B, teu neurônio não funciona. Você vai ter... Muita gente hoje tem TDAH, que não tem TDAH, está com TDAH, porque existe quem tem TDAH, Criança. que aí a pessoa nasce com um transtorno do neurodesenvolvimento, porque é um transtorno neurobiológico, que faz a pessoa ter uma deficiência na transmissão de neurotransmissores em áreas do cérebro, que vão enviar, né, vai enviar dopamina para o córtex pré-frontal, onde você vai conseguir prestar atenção. E a hiperatividade é porque essa dopamina que vai lá para o córtex pré-frontal, ela aciona o córtex pré-motor, e aí ela inibe o córtex pré-motor, e aí você para prestar atenção. Porque você tem dopamina, aí você tá ali prestando atenção, que nem a Dani tá agora olhando para mim, ela tá com dopamina lá. Aí o que acontece? No momento em que falta dopamina, Aí você começa a viajar. aí não consegue mais inibir o córtex pré-motor primário lá, e aí a pessoa começa a se mexer. E aí ela quer levantar para ir, Essa sou eu. e aí ela quer já andar. Só que tem uma coisa, o que desgasta a nossa dopamina? Alimento ruim, né? Açúcar, farinha, enlatados, embutidos, isso tudo prejudica a nossa produção de dopamina. Agora, uma outra coisa que prejudica, porque isso tudo faz o quê? Isso tudo inflama o intestino, e 50% da nossa dopamina vem do intestino. E quando inflama o intestino, vai virando desbiose, ou o seu corpo vai entrando numa inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica causa uma inflamação neuronal, né? Uma neuroinflamação. E aí, o que acontece? Você tem transpassa a sua barreira hematoencefálica, você
você enfraquece a sua barreira hematoencefálica. E aí você começa a não conseguir mais produzir neurotransmissores, começam a entrar toxinas no seu Isso é a nossa falta cérebro. de memória? Também. E aí, o que que acontece nisso? O que que acontece? Faz isso também, só para eu já te completar. O que que faz isso também? Excesso de tela. Excesso de celular. Porque daí a dopamina vem. Os vídeos curtos hoje... Eu ia falar isso pra Renata. Os vídeos curtos hoje, eles são feitos para consumir sua dopamina. A droga, ela é feita para ela... Então, o que que eles fazem? Eles te dão descargas de dopamina, o vídeo curto, ele te dá uma descarga de dopamina que te dá o prazer, do mesmo jeito que a droga, que o álcool. Tanto que pessoas que têm TDAH, elas têm tendência a ser compulsivas, a tendências a drogas, ao alcoolismo. Ela tem mais tendência à compulsão alimentar, à compulsão por tudo, né? E aí, o que acontece? Ela vai... perdi aqui, eu tô falando tanta Tá coisa. falando de compulsão. A minha dopamina tá ativada, eu lembro. Ó lá, eu também tenho. Ó, então, aí o que acontece? Quando a gente fica com excesso de tela, os sistemas, eles são programados para consumir sua dopamina. E aí, no momento em que você... Ou carregar a tua dopamina muito rápido. E no momento que carrega a tua dopamina e tira aquilo de você... Então, o vídeo é curto. Ele faz uma descarga de dopamina no teu cérebro. Aí ele para, você fica alucinada. Você quer ver mais? Porque você não tem dopamina no cérebro e aquilo gerou dopamina em você, você quer mais. E esse é o segredo dos vídeos curtos. E o que para que as crianças, eu imagino estrago. Não, TikTok. estrago. Então, muitas crianças, elas não nascem com TDAH, mas elas podem ter sintomas de TDAH no decorrer da vida, justamente porque as crianças ficam comendo bolachinha, salgadinho, batatinha no celular, acabando com a dopamina do cérebro dela, e aí chega um momento que ela não consegue ter atenção. Por quê? Depois de 45 minutos numa aula ou num vídeo, por isso que os vídeos longos, eles exigem que você tenha um trabalho maior, eles não podem passar de 45 minutos a 60 minutos. Por isso que as aulas da escola, elas não passam de 60 minutos. Porque 60 minutos é o tempo que toda a sua dopamina foi consumida, que você consegue prestar atenção. Isso é uma pessoa normal, né? Não que o TDAH não seja normal, né? É o cérebro. Mas o cérebro que não tem essa né? Essa disfunção neurológica, ele consegue, né? Prestar atenção e ficar ali 60 minutos. Passou de 60 minutos, acabou a dopamina. Ele precisa ir para o intervalo, ele precisa fazer um exercício, ele precisa tomar uma água. A água ajuda a abastecer a dopamina. Na verdade, uma coisa que eu faço quando eu tenho que me concentrar numa tarefa é fazer a técnica do Pomodoro. Não sei se você conhece, que são 25 minutos, aí você fica 5, levanta, se estica, brinca, que nem eu trabalho em casa, brinco com o cachorro, eu faço isso com a minha assistente também. Levanta, sai lá fora, vai fazer um xixi, volta, toma um café, toma uma água. Quando você retorna, você já é outro. Eu também faço uma coisa que é o dormir, às vezes, durante o dia. Quando eu não estou com um cliente no dia, eu tenho que trabalhar, fazer o meu trabalho. Mas o que eu faço? Eu almoço e durmo. Porque eu sei que aquele tempo ali, eu não vou produzir. E quando eu volto, e aí eu não sei, parece que reiniciou meu cérebro. E aí eu tenho gás para trabalhar até 8, 9 horas da noite. Quando eu vou direto, eu paro de trabalhar às 5 horas da tarde, eu não consigo. E aquele tempo ali é um tempo que eu joguei no lixo. Na verdade, eu estudo bastante sobre TDAH, né? Por isso que eu queria... Você jogou no lixo, como você detonou mais ainda o teu cérebro. Exato. Você fica cansada e não adiantou. Aquilo ali, aquele tempo ali, né? pra mim, ele é imprestável. Sendo bem sincera, né? A gente brinca que eu faço nanudo, né? As meninas morrem de meu nanudo. Mas é justamente porque eu tenho a impressão que eu inicio. Quando eu trabalhava em empresa, eu chegava num nível, às vezes, de comer 10 minutos e sentar no vaso sanitário, encostar a cabecinha ali, ó, e dormir meia hora. Depois que eu tinha carro, né? Eu fazia isso no carro. Mas você dorme bem à noite? Durmo. Eu durmo bem. Eu não tenho problemas de sono, mas eu acordo cedo, assim. Eu durmo cedo, Isso é acordo muito cedo, bom. 6 horas da manhã. Essa parte do sono minha não é prejudicada. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho a capacidade de entrar numa aula
E eu lembro, assim, que tinha um cara que trabalhava comigo, coitado, não vou nem citar o nome dele, tadinho, porque ele é muito querido mesmo, assim, eu amava ele de paixão. Mas ele entrava e ele falava sobre análise de mercado, números, etc. Eu tenho muita dificuldade com números. E aí, o que que acontecia? Eu lembro dele falando quem era ele. Aí ele falava o que que ele ia fazer. E depois, eu não Você sei não onde eu sabe. tava, mas eu não sabia. Eu conseguia ficar numa reunião 2 horas, sentar ali. E viajando. É igual na igreja. Minha mãe, acho que eu fui pegando um ranço da igreja católica por conta disso. Meus pais sempre iam na missa de domingo, né, quando eu era criança, e eu não parava quieta, né, não conseguia, etc, né, eu não sabia que eu tinha TDAH, era criança, né, e naquela época nem se diagnosticava, e eu conseguia não saber o que se passou ali naquele instante, gente, eu tava sei lá, em Nárnia. Então, assim, o que eu entendo do TDAH também é que as pessoas, elas acham e elas tratam o TDAH como se tivesse alguma deficiência, né? E é uma forma de funcionamento cerebral diferente, né? E a gente tem o cérebro, né? Eu sigo alguns psiquiatras, já conversei com alguns psiquiatras, eles falam que o nosso cérebro é 200 por hora e sem freio. E é assim, pensamento, pensamento, pensamento. Às vezes, elas ficam nervosas comigo, porque eu tenho mania. O dia que eu tô muito acelerada, eu começo a mandar ideia, 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 e áudio, áudio. E ela fala, anota aí porque tá vindo, porque tem... Porque geralmente o que acontece, né? O tradicional de uma pessoa com TDAH é ela ser muito criativa. Ela tem uma mente muito criativa. Ela tem uma grande tendência à ansiedade também, né? E ela é muito criativa. A dificuldade do TDAH é organizar essa criatividade e colocar essa criatividade em ação. Por isso que ela precisa ter método, disciplina, organização, né? Então, Ou amigas. por isso que o TDAH não só, claro, para ser medicado, isso precisa de um psiquiatra, e aí tem um padrão de análise para ser medicado, né? Que existe todo um questionário, precisa ter manifestado os sintomas até os 12 anos, aquilo tem que ser um distúrbio que atrapalha a sua vida, que traz prejuízo para o seu dia a dia, Explica, e o que é tratado. aproveita nesse contexto, já explica, porque tem muita gente que às vezes não sabe, no geral, o que é um TDAH, né? Tá, então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, você pode ter nascido com TDAH por questões genéticas, você pode ter desenvolvido o TDAH na gestação da sua mãe, se a mãe consumiu droga, álcool, tabaco, teve contato com chumbo. Pode haver um atraso no neurodesenvolvimento. Por exemplo, uma criança de 13 anos com TDAH, a formação neurológica dela é de uma criança de 8. Ela tem um atraso no neurodesenvolvimento. Então, geralmente, uma pessoa com TDAH, a grande parte dessas pessoas, lá quando tinha 1 a 2 aninhos de idade, ela teve algum atraso na fala, na questão de andar, na questão de se relacionar, porque tudo no cérebro é ligado, essas áreas são muito próximas. Então, se você está com um atraso de neurodesenvolvimento numa área, a outra também recebe os reflexos disso. Então, é normal que você tenha isso. Aí, o que acontece é que, quando chega na época escolar, essa criança não consegue prestar atenção na aula. E aí fala, você é burro, você não estuda, presta atenção. Ou quer colocar a criança 1 hora estudando. Se nenhuma normal fica 60 minutos prestando atenção, imagina a criança com TDAH, né? Então, tanto que hoje os psiquiatras analisam o TDAH, analisando como a criança foi até os 12 anos, porque 12 anos é quando com 7 ela entrou na idade escolar, e aí ela começa a apresentar esses desequilíbrios de comportamento, que não são, né, sociais, mas é lógico que, o que você pode fazer? Porque também tem outras coisas. Hoje a criança pequena quase não brinca, dá para ela o celular, então já consome a dopamina dela. E o que abastece de dopamina? Brincar, correr, ter contato com a natureza, respirar, brincar com os animais, a brincadeira, a arte, a música, né? Por isso que eu amo a pedagogia Waldorf, por exemplo, que é uma pedagogia que as crianças brincam, fazem tricô. Então, tudo que você trabalha é o abastecimento dos 2 lados do cérebro. Então, existe aquela criança que nasce com um neurodesenvolvimento atrasado, né? Pode ser genético ou pode ser ambiental, por conta das questões que a mãe viveu durante a gestação. Um parto prematuro pode afetar o neurodesenvolvimento.
criança que nasce e passa por convulsão, ou passa por cirurgias ainda muito bebezinhas que podem, né, atrasar também o neurodesenvolvimento. Isso pode trazer um TDAH futuro. Mas toda pessoa com TDAH diagnosticado, ela tem que ter tido esses sintomas desde 12 até 12 anos de idade. Você não desenvolve TDAH depois de adulto. O meu filho, na verdade, eu tive uma professora que era psicóloga, ela era professora de xadrez dele no primeiro ano. Meu filho com dificuldades de alfabetização, né? Eles têm muita dificuldade de alfabetização. E muito bom, o Léo sempre foi muito bom em matemática e a parte de português dele é bem complexa, bem difícil, tem dificuldade de ler livro, aquela coisa toda. E ele entregava a prova em branco no xadrez, e ele era excelente no xadrez, porque meu filho, matemática, para ele é tranquilo. E aí um dia ela chegou para mim, ela não me conhecia, ela falou, eu queria conversar com você e tal, não sei o quê, o seu filho entrega as provas em branco. Eu falei, como assim? Mas ele tá tirando 8. Ela falou, então, porque eu faço o movimento de ir até ele, esperar toda a sala sair, porque ele é um menino tímido, e eu pergunto para ele, o que é tal coisa? Ele sabe. E ele sabe, qual que é essa conta? Quanto que é isso aqui, mas não sei o quê, entendeu? E ela fazia esse movimento e ele tirava 10. O Carlos é assim, né? Ele tirava 10, não era tipo... Meu filho... O meu filho, ele entregava a prova sem escrever um nome. Tem muitas pessoas, crianças com TDAH ou até pessoas, que elas são tão assim, que se a prova tem frente e verso, às vezes ela não vê. Ela não vê o verso. Ela preenche a primeira página e não vira a prova para ver. Isso é um E o sintoma. triste de tudo, né? Eu falo que as escolas, elas não eram preparadas para nós, né, Carla? Elas não são preparadas para eles. E o que eu vejo... A sociedade, em geral. Né? Exato. E o que eu vejo é assim, o Léo teve uma época que numa escola ele tinha um ledor. E eu solicitei isso e a escola gentilmente cedeu uma pessoa para ler a prova para ele. Ele não entendia o enunciado. E ele começava a fazer a prova, ele estudou num colégio, né, que é um colégio bem conhecido. Direito, eles viajam, né? Se o professor é entediante, a gente olha e não entende. Algo entediante não dá prazer. Não dá prazer, gasta mais dopamina ainda. Porque, só para você concluir, o que acontece? Quando tem esse transtorno do neurodesenvolvimento, que é isso que eu tô falando que acontece, o que acontece é que esse cérebro ele vai produzir menos dopamina, porque precisa de noradrenalina para mandar um comando aqui do lobo parietal, não, que é o comando que fala assim, presta atenção. Então, por exemplo, se você bater palma, fiz assim, a noradrenalina veio aqui, eu olhei. Entendi. Só que isso foi rápido, né? Eu olhei. Agora, o que faz eu continuar olhando para você e prestando atenção em você é a dopamina. Então, a noradrenalina dá o estímulo aqui na dopamina, e a dopamina vai fazer eu manter o meu foco de atenção. E a pessoa com TDAH, além de ela ter menos descarga de dopamina, que a gente tem o neurônio, né? Um neurônio que vai produzir aqui, tem um monte... E outra coisa, né? O que faz o neurônio aqui produzir a dopamina, ou qualquer outro neurotransmissor, mas a dopamina, aí ela vai passar aqui pelo axônio, pela parte do neurônio, e vai chegar aqui nos terminais axônicos. Vou mostrar pra câmera. Gente, a câmera é lá, gente. Desculpa, eu tô falando com elas, eu esqueci de vocês. De vocês. Eu aprendo, tá, gente? É a minha primeira vez. É a minha primeira vez no podcast, então, assim, tô aprendendo a lidar com tanta coisa assim. Tanta câmera. Aí elas me falam ali, aqui e tal. Desculpa. Bom, então o que acontece? A gente tem aqui, né? Vamos supor que isso aqui é um neurônio. Então, aqui a gente tem o núcleo do neurônio, onde começa a ter estímulo e vai produzir a dopamina dentro de umas vesículas, assim. Elas vão caminhar no axônio e vão chegar aqui no terminal. E aí elas vão ser liberadas na fenda sináptica. E aqui tem outro neurônio, que é o que a gente chama de sinapse, né? As sinapses, né? A gente é inteligente quando faz sinapses. Então, aqui tem o outro neurônio, que é o neurônio pós-sináptico, que vai receber essa dopamina que vai ser jogada aqui na fenda, porque aqui vai ter um monte de receptor. O que acontece? Nós temos neurônios específicos no cérebro de dopamina. Então, quando aquele local do seu cérebro, e num cérebro de TDAH, o local ali, que é o estriado, que é um local aqui do cérebro que produz dopamina, ele produz menos dopamina. E, além disso, aqui na fenda sináptica tem um negócio que se chama DAT, que é um transportador da dopamina. O que ele faz? A dopamina vem, liga no receptor,
Quando ela liga no receptor, né? Ela sai aqui, ligou no receptor. Ela faz o sinal, preste atenção, não sei o quê, dá todo sinal, né? Porque a dopamina traz prazer, dá o sinal. Só que ela não fica ali para sempre. Ela liga e solta. E aí, quando ela liga e solta, o que vem? Vem um transportador, pega ela e leva ela de volta para o neurônio pré-sináptico. E a pessoa com TDAH, ela tem mais desse transportador. Então, além de ter pouca dopamina na sinapse, tem mais transportadores que vão pegar, vão recolher essa dopamina da sinapse e vão levar de volta. Não vai deixar nem chegar para você prestar atenção. Não vai ter ligação. E se a pessoa está inflamada porque ela come mal, o que acontece? Os receptores dela que também não funcionam, se ela comer mal. E a outra coisa, se ela não tem tirosina, que vem da proteína, de uma boa alimentação, que é o precursor da dopamina, ela nem produz também aqui. Então, imagina, ela já tem dificuldade de produzir e ela não se alimenta bem. Quando você toma a medicação do TDAH, você não tem fome. Não tem fome. Inclusive, crianças podem inibir o crescimento. É um problema. O TDAH tratado, e eu tenho as duas experiências, né? Que o meu eu não tomo medicação, o meu filho Mas você toma suplementação? Não tomo nada. Não tomo. Mas você toma medicação? Não tomo medicação. Ah, então tá. O meu filho toma medicação. E, que idade ele tem? Eu olho pra ele, pra mim, já tá na faculdade. Não ajuda. Eu não acho que ajuda. O que eu ouço de alguns psiquiatras é que a medicação não funciona para todos. Na verdade, ele já tomou todas. O que você falar, agora tem um novo que veio dos Estados Unidos, ele ficou 2 semanas quase vomitando, passando mal, sem fome, super nauseado, tomando Vonal, etc. E aí eu peguei, chamei o psiquiatra dele, porque ele não reclama pro psiquiatra. Falei, Leonardo, você precisa reclamar pro seu psiquiatra? Ah, não, aí não sei o quê. Aí eu falei assim, escuta, não tá funcionando. Eu entendo que esse medicamento ele é melhor para quem é ansioso, só que pro meu filho está fazendo muito mal. Não é pouco mal, é muito mal, entendeu? Então, assim, e aí substituiu. Mas não adianta, tira um, coloca o outro, aparece outro problema, daí não dorme. E tudo envolve o não comer. Meu filho já é magro, né? Eu queria não comer, entendeu? Mas ele, nesse caso, por não isso pode. Que, assim, eu acredito que... Aí que entra a aromaterapia. Então, é aí que eu me interesso, entendeu? Então, eu tô começando e eu achei bem interessante. Depois a gente vai conversar sobre isso, porque eu olho hoje pra ele e eu não sei até que ponto tudo isso que envolve tá ajudando ele. Eu acho que não. Porque assim, não adianta só olhar, na minha visão, né? Não adianta só olhar para a medicação. Não. Por exemplo, essa medicação nova que vem dos Estados Unidos, se é que eu tô pensando, ela não trabalha a dopamina, ela trabalha a noradrenalina. Ele trabalha de outra forma. Ele trabalha a noradrenalina, porque a noradrenalina não atua tanto na ansiedade. A dopamina, ela é tanto que o Rivotril, por exemplo, que é um dos medicamentos, ele é um psicoestimulante. Então, o que ele faz? Ele estimula. Então, se a pessoa já tem tendência à ansiedade, a pessoa fica muito mais ansiosa. A pessoa fica aqui. Então, ele não é recomendado quando a pessoa... Então, muitos psiquiatras, quando são mais conscientes, e os que eu vejo, que eu sigo e tal, eles trabalham antes o tratamento da ansiedade. Então, primeiro você tem que regular a ansiedade, o sono, a alimentação. Até a depressão. Pode ser depressão. Porque, às vezes, esse último psiquiatra que ele tá... Uma das coisas que ele falou assim, eu não entendo como que se trata um TDAH sem olhar para a questão que mas depressão. Faz isso em qualquer Mas a pessoa tá no buraco, você entende? Não olha a causa, né? Mas é por isso que tem que ser um trabalho conjugado, não dá para fazer só com o psiquiatra. Você tem que trabalhar com um nutricionista funcional, que é um nutricionista que vai olhar os seus exames, ver suas vitaminas e minerais. Porque se você não tiver a gasolina, como eu falei, não adianta. Fora isso, vai olhar o sono. Então, a alimentação e o sono... Só que colocar isso... Fora que o paciente tem que entender e aceitar, né? Porque com um adolescente, um menino de 20 anos, né? É difícil. O que a aromaterapia faz? Ela ajuda a desinflamar. Ela ajuda na questão gástrica, intestinal. Ela ajuda com a questão da ansiedade, do sono. O foco, né? Peraí. Lorena. Tá. E ela também... No final, a gente tem que trazer a Lorena aqui, gente, porque tá demais. E ela, muitos óleos essenciais, eles inclusive agem na neuroproteção, que é não deixar... Porque o que o Rivotril... Só voltando um pouquinho. O que o Rivotril faz? Ele inibe a recaptação da dopamina. Essa é a função dele.
Então, é isso que é interessante, porque a indústria farmacêutica, ela trabalha com uma função. Então, ela pega aquele remédio desenvolvido no laboratório para ele fazer isso. Então, esse remédio, o Rivotril, ele vai fazer a recaptação da dopamina. O que é a inibição da recaptação? O que é? Aquilo que eu falei, que a dopamina é retirada e enviada de volta. Lembra que eu falei que tem uma proteína aqui que leva de volta e quem tem TDAH tem mais? Isso que o Rivotril faz, ele inibe essa proteína e não deixa a dopamina sair da sinapse. Mantém ela lá mais tempo para ela ficar se ligando e fazendo o sinal. E o óleo essencial pode fazer a mesma coisa. Então, nós temos moléculas presentes em óleos essenciais que quando você inala, né, você consegue inibir a recaptação também da dopamina. O que acontece é que eu não estou dizendo aqui para você substituir o Rivotril pelo óleo essencial. Mas, fazendo um trabalho conjugado com o psiquiatra, às vezes você pode utilizar menos Rivotril, uma dose menor, junto com o óleo essencial. Dizem que não vicia como é um benzodiazepínico, por exemplo, para ansiedade que vicia, e a pessoa, inclusive, tem abstinência, né? Porque o medicamento psicoestimulante, a pessoa pode tomar um dia sim, um dia não, as pessoas têm os horários, às vezes toma durante a semana, não toma no final de semana, né, tal, enfim. Mas fazer o trabalho... Desculpa. Sim. Não, Carla, e existe alguma pesquisa científica que prove que os óleos essenciais, eles podem ser utilizados para isso? Tudo isso que eu falo, eu sempre só me baseio em estudo científico, né? Então, eu pesquiso todos os estudos. Inclusive, agora, eu estou lançando um curso, né, de neurociência e aromaterapia clínica, onde a pessoa aprende desde a neuroanatomia. Porque você tem que aprender tudo, tá? Inclusive o que é o TDAH, o que é o Parkinson, o que é o Alzheimer, o que é tudo isso, para você poder atuar e entender onde os estudos científicos trazem. Então, estudos científicos hoje, né, vários estudos trazem moléculas que estão presentes nos óleos essenciais e que são capazes de ajudar na neuroproteção, ou seja, não deixar que neurônios dopaminérgicos, por exemplo, morram ou sejam atacados, ajudar na neuroinflamação, na neurooxidação, além disso, ajudar com a ansiedade. O que a gente consegue com a aromaterapia, que é muito interessante, que às vezes com uma junção ali de 2, 3, 4 óleos, dependendo da sinergia que a gente pode fazer, a gente consegue atuar em todas essas questões ao mesmo tempo. Já quando a gente fala de tratamento alopático, tradicional, sintético, a gente está falando de usar vários remédios, né? Sim, vários. E aí a pessoa tem que... E aí os efeitos colaterais podem ser muito grandes, as consequências podem ser grandes. Então, se eu posso estudar essa pessoa, e claro, tudo que eu faço baseado num estudo. No estudo científico, né? Então, por exemplo, estudos mostrando que essa molécula, por exemplo, o linalol, presente na lavanda, age inibindo o receptor de glutamato. Aí, como que essa outra molécula age na neuroproteção? Então, existem muitos, e é muito interessante, porque por isso que eu falo que não é nova, porque quando você pega os estudos sobre as moléculas dos óleos essenciais, porque a indústria tem interesse em pesquisar essas moléculas para diminuir os efeitos colaterais. Você vai ver, são institutos de neurociências, institutos de neurologia do mundo inteiro. Sim. São estudos, assim, profundos, sabe? E que, claro, eles não estão abertos. E tem, claro, tem uma questão, porque tem o risco, que é isso que eu digo aqui, da pessoa querer se automedicar, achar, eu não preciso mais do psiquiatra, eu vou pegar o óleo essencial, vou inalar. Não é assim, porque a dose a gente precisa testar. Então, eu não, É igual o fármaco, nunca vou falar para você não ir no psiquiatra. Sim. O que eu vou falar é que eu quero muito, e que bom que estou aqui falando, que psiquiatras se abram para estudar mais. Até porque é o futuro, né? Inclusive, por isso que hoje eu dou uma formação para profissionais estudarem sobre aromaterapia clínica, terem acesso a esse conteúdo. Para quê?
Porque se o psiquiatra se junta com um nutricionista e com um aromaterapeuta, Perfeito. aí o resultado pode ser legal. Aí eu posso medir se eu Meninas, uma coisa totalmente fora. Então, a aromaterapia, a gente pode dizer que é como o IA, né? A inteligência artificial, unida com a gente, fotógrafo, chegou pra dar um up. Deixar todo mundo lindo. Você não tem que ter medo, você tem que trazer ele pra próximo de você pra fazer uma junção, né? mal não vai fazer. Por exemplo, peguei e inalei uma lavanda. Não vai te fazer mal, a não ser que eu já tive pessoas que me entraram em contato comigo falando que passaram mal inalando lavanda. Mas aí eu fui ver, essa pessoa tinha um trauma, de um abuso, o abusador usava lavanda. Tá. Tinha uma E história. aí, às vezes, tem memórias, né? Às vezes, o pai batia nela e o pai usava muito aquelas colônia de lavanda. Então, ela tem uma memória do cheiro, do aroma, que é uma memória que ele traz um trauma. Gente, que loucura. Isso pode acontecer. Então, é por isso que é caso a caso, né? No caso do TDAH, né, não está aqui na nossa programação e eu entendo que é um assunto extenso, mas assim, o TDAH, junto com ele vem junto com comorbidades, né, que a gente chama. Então, tem a ansiedade, tem o PAC, né, que é o processamento auditivo central, para quem não sabe. Eu sofri muito quando meu filho era pequeno e foi aí que eu me diagnostiquei, né, também fui atrás para mim, porque foram coisas que foram aparecendo e que o profissional, ele só estuda a área dele ali e ele não olha no entorno, né? Então, você leva o seu filho vai para um neuropsicólogo, já fui em todos, vai para um psicólogo especialista em TDAH, vai para um psiquiatra, cada um tem uma abordagem, mas eles não falam, é muito louco isso. Eles não olham a comorbidade. Não olha o indivíduo, O meu né? Olha como filho, um todo. Dani, o meu filho tinha PAC, ele ouvia do ouvido esquerdo. PAC é assim, a forma como, você é muito mais letrada que eu, mas é a forma como o seu cérebro pega a informação do seu ouvido, processa e executa a ação. O Leonardo, ele escutava 30% do ouvido esquerdo. E com a fono, ele fez fono, só que eu descobri isso com 10 anos. 10 anos já não é 100% tratável. Então, assim, quantas mães não sabem, que nem eu tive, graças a Deus, uma professora que falou comigo. E se eu não soubesse? Uma criança com TDAH, ela tem direitos na escola, ela pode fazer uma prova mais longa. Pode fazer uma prova sozinha, porque às vezes ela não... Sim, ele no meio de um fazia. monte de gente, você não consegue Atrapalha, prestar porque atenção. você começa a querer olhar, daí alguém terminou. Pra mim, era a morte fazer vestibular. O fulano terminou. Aí você já não conseguia mais pensar. Ele vai passar, eu não. É assim. Eu já queria largar aquilo ali. Então, você se controlar na sua ansiedade para você permanecer sentado ali fazendo e se sentindo derrotado. Porque se saiu alguém pela porta, e prova também, começa a sair a sala inteira. Você é o único lá. E você chegou a falar esses dias pra mim, quando eu fui falar do TDAH, você falou que o TDAH, ele não vem sozinho, né? Não. E ele geralmente, não é o principal. Mas né? o que piora é o seguinte, a falta de consciência, que isso é realmente um transtorno neurobiológico, e que precisa o quê? Estimular a dopamina. E aí, por exemplo, hoje a gente vê, às vezes, as escolas que elas fazem, elas cortam a educação física, cortam a aula de artes, cortam... E a criança, Fica trancada. ela precisa de esporte. E sabe o que pegam também, que é o que tá pegando com a minha filha hoje? Ela mudou de colégio, porque ela queria um colégio mais difícil. Mas, assim, 3 aulas da mesma matéria. Não, isso já é... Qualquer pessoa, é o que eu falei, né? Da dopamina consome em 60 minutos. E o professor não entende que a criança precisa dar uma pausa. Tem vezes que tem 2 provas no mesmo dia, 3 neurociência. provas. A minha tem. Então, isso devia ser proibido. E é assim, né? O que seria o ideal? Primeiro, assim, quando você vê uma criança com TDAH, ou não com TDAH, porque quem vai diagnosticar o TDAH é o psiquiatra. Exato. Existe um livro lá nos Estados Unidos, é um livro que o psiquiatra segue, que tem uma série de quesitos, que para você classificar que é TDAH, a pessoa precisa cumprir todos aqueles quesitos. É porque hoje tá na moda também. Muita gente fala, é TDAH, eu pessoa que é TDAH. É tão Mas não é, diferente, né? Às vezes é porque tem uma característica e parece que tem, né? Por isso que eu falei que a pessoa tem que ter tido um atraso no desenvolvimento até os 12 anos, ela tem que ter apresentado coisas que prejudicavam ela até os 12 anos, que trouxeram prejuízo à vida social, escolar ou profissional, né? Quando a pessoa cresce, tem que ter tido prejuízo. Se não tem prejuízo, muitas vezes não é. E ninguém tem TDAH só na escola e não tem, ou só em casa e não tem na escola, ou ele tem na escola, mas não tem no inglês.
tem na escola, mas não tem no esporte. Uhum. Não, o TDAH, a pessoa tem transtorno neurobiológico. Onde ela for, ela vai apresentar o sintoma. Uhum. Não é seletivo, né? É claro que quando existe uma motivação, quando eu gosto muito de fazer uma coisa, Daí tem eu uma perfoco. descarga. É muito legal. Dopamina. inclusive. Então, por isso que trabalhar, por exemplo, você trabalhar com o que você ama, fazer o que você gosta, recarrega a sua dopamina. E quando você trabalha, que nem no caso, o fotógrafo, ele é um empreendedor. É difícil pra mim, porque eu já quero fotografar. Eu quero que você dane o resto. Então, fazer as outras tarefas, a não ser aquelas que me dão prazer, mas eu não quero. O podcast, pra mim, é um hiperfoco hoje. Eu gosto. Tem algumas áreas que eu não gosto do podcast, mas de uma maneira geral... Mas eu acho que acaba sendo uma coisa normal, né? tipo, que nem o financeiro ficar com ela. Eu não sei nem o que tá acontecendo, gente. Se ela quiser roubar tudo, levar da mochila e ir embora, eu não vou nem saber. O TDAH, ele tem muita dificuldade de organização financeira. Total. Muita. Ele não consegue Só o meu marido que não. E ele tem... Tem TDAH. E ele... Não tem. E ele tem Não, mas ela não tem. impulsividade. Então, ele ainda por cima... Adora comprar. Se ele vê isso aqui, ele vai comprar. Viu? E ele não Tá explicado. vai... Sabe que a gente ganhou lá? Ele não vai... depois paga. Ele é impulsivo. Ele quer isso, ele quer isso. E por mais que você fale que é tudo medicado, que é tudo olhando vários princípios ali, você não pode se automedicar, mas existe óleos específicos para quem tem esse tipo de distúrbios? Claro que existe, assim, moléculas específicas que estão presentes em uma diversidade de óleos, né? Então, por exemplo, é que é difícil a gente falar assim, porque eu tenho receio das pessoas saírem se medicando, Adoro. né? E não funciona assim. Porque, né, daqui a pouco todos os psiquiatras vão vir contra mim. E não funciona assim. Eu acho que eu quero que psiquiatras estudem, porque o que me chateia é quando negam uma ciência tão importante que pode apoiar muito e que tem sido comprovada em vários estudos científicos, que pode somar e que pode fazer as pessoas usarem menos medicamento. Não que ela vai parar de usar, mas ela pode usar menos. E o psiquiatra, ele vai analisando o comportamento dessa pessoa, às vezes, sem o medicamento. Eu já vi pessoas que depois, na idade adulta, não usavam mais o medicamento, não precisaram mais. Agora, não adianta medicar, não adianta usar óleo essencial, sem essa pessoa estar com as suas vitaminas em ordem, sem essa pessoa estar com uma nutrição adequada, se essa pessoa tem excesso de tela. Tipo, se você deixa seu filho grudado no celular, comendo batatinha, você está desenvolvendo um TDAH do seu Por que você tá olhando filho. pra mim? Eu acho que isso é uma indireta pras mães aqui. Eu acho que alguém tá dando direta aqui. Você está desenvolvendo um TDAH no seu filho, porque Mas você está matando a dopamina dessa criança. A sorte é que o meu filho nasceu numa época que não tinha muita tela. Porque acaba sendo... Mas hoje, em compensação... Hoje, em compensação... Mas o hiperfoco dele é o computador. Eu, agora estudando mais profundamente TDAH, eu falo, cara, eu tô desenvolvendo um TDAH em mim, eu tenho que me cuidar. Por quê? Porque eu estudo muito, eu fico muito no computador, na tela, e às vezes a gente estudando muito, a gente tende a deixar comer depois, que nem aqui vocês hoje que não comeram. Então, a gente tende a achar que isso não é importante, porque a gente não conhece o nosso corpo. Isso a audiência não vê. Estamos sem almoçar. E não curtiram e não se inscreveram. Ensina na escola você a cuidar do teu corpo, como você produz neurônio. Ensina, só que você é burro porque você não consegue prestar atenção. Agora, não fala, olha... Aí fala pra criança, come o que é saudável. Não gosto. Claro, desde pequena ela não desenvolveu aquele paladar para aquilo, ela não entende. E salgadinho, sabe o que tem o salgadinho? Que é uma coisa inflamatória ao extremo. Glutamato monossódico. Cancerígeno. E faz o quê? Vicia. Adoro. Maravilhoso. Se eu pegar o saco de Cheetos... Ainda bem que não tem Cheetos aqui. Doritos. Não trouxe Cheetos, não. E eu desculpa, mas o interesse dessa indústria é que você gaste todo o seu dinheiro com ela, não é a sua saúde. Porque, né? Infelizmente. E hoje eu vou dizer, pra mim, óleo essencial, hoje a gente poder tomar... Eu, por exemplo, eu não tomo remédio há 15 anos, mais ou menos. Não vou dizer não, porque se eu passar mal, alguma coisa, sofrer um acidente, parar no hospital, vão me dar remédio. Mas eu não uso nem pomada de remédio. Não, eu uso óleo essencial, eu faço as minhas coisas.
Vou usar? Sou contra a medicina? Não. Se precisar, vou tomar? Vou. Você precisa ir pra China, Carla. Mas não tomam também. Eu entrei numa farmácia, não sei se são todas, tá? Porque daí me corrijam, né? E eu fiquei assustada. Eu fiquei chocada como a gente se hipocondríaco. automedica e é hipocondríaco. Sabe como são as farmácias chinesas? Elas... Parece casa de ração a granel. Cheio de ervas. É cheio de ervas. E se você quer um remédio, meu marido, eu tive uma infecção lá que eu tava até com medo que fosse um Covid, porque eu tava com muita febre, ruim. Falei, vai lá comprar um Tilenol. Ele falou, como que eu vou comprar um Tilenol em chinês? Se vira, vai lá comprar um Tilenol. Ele falou, Renata, você não tá entendendo. Eu entrei na casa de ração aqui, que eu não sei o que eu faço, que era só mato. E ele falou que lá na portinha, no lixo, lá no fundo, sabe, no escuro, tinha os medicamentos. Então, é assim. A prioridade é o natural. Mas aí, quando você olha uma chinesa, você não sabe a idade dela. É. Você não sabe. Todos Os magros, japoneses eles não são obesos. comem pouquíssimas frituras, né? Eles se alimentam muito de... existe... Barata. existe muito essa coisa do morcego da barata, mas não é. Eles comem muito legume, Muito. né? Coisas do mar Eles também, não eles comem gostam. pão de manhã no Não, café não da manhã, não existe. existe Isso pão. Isso não existe. Farinha, Eles não pão tomam é o nosso pior refrigerante. veneno, gente. Comer Ele- pão de manhã. Eles andam com uma garrafinha de água morna, porque eles fazem chá o dia inteiro. E tem lugares na rua que você abastece a sua garrafinha. É, água mole. E depois das refeições, você não bebe durante as refeições, eles te dão um copo de água morna. E eu, muito imbecil, fosse um picolézão. no primeiro dia que eu fui, eles me deram um copo e eu virei o copo achando que Água era água mole. gelada. Porque eu tava com calor. Eu virei aquilo, eu vou vomitar. Então, assim, você ia ficar encantada, porque a forma deles pensarem sobre essa coisa da medicina, do corpo integrado com a mente, da preocupação com a A alimentação. gente tem muito essa aprender com vários países. É, mas que nem a Joyce, né? Uma amiga nossa que foi pra França, que ela mora lá na França. Ela, uma vez, no começo, ela falou: tô odiando aqui a França. Tô odiando. Eu falei: por quê, Joyce? Porque eu levei as meninas no médico, ele não quer dar o antibiótico, mandou eu dar um chazinho, mandou eu dar um olhinho e não quer dar o antibiótico. Eu vou pro Brasil pegar o antibiótico. Eu falei: Joyce, às vezes elas não estão precisando ainda do antibiótico. É que, na verdade, muitos países, eles trabalham com a medicina preventiva, né? É. E aí, existem muitas profissões que elas são reconhecidas, né? Que nem o meu cunhado, ele é osteopata. Hoje em dia, começou a se popularizar. Ele é fisioterapeuta. Aqui no Brasil, ele tem que ser fisioterapeuta para depois ser osteopata. Ele não pode ser só osteopata. Nos Estados Unidos, fora, eu não sei dos outros países, tá? Eu tô falando de Estados Unidos. Ele poderia ser só osteopata e super respeitado. Porque o cara não vai no fisioterapeuta, o cara vai primeiro no osteopata. Uhum. Os problemas que a gente tem de coluna, que nem eu tô com uma inflamação no braço, isso daí vai no osteopata. Eu acredito hoje que a criança, se a gente diagnostica logo cedo, a criança que começa a apresentar algum sintoma, né, alguma comorbidade, algum sintoma, e eu já tratei crianças com TEA, né, com autismo, e que tiveram melhora muito grande, né, com aromaterapia. Essas crianças, se a gente começa desde muito cedo já a trabalhar com óleos essenciais e com uma boa nutrição, com sono, com atividade física, muito possivelmente essa criança não vai precisar de medicamento mais para frente. É o que todo mundo quer, né? É. Porque o que acontece? O TDAH, gente, ele mexe com uma coisa que é muito importante para o ser humano, que é a autoestima. Com certeza. A autoestima, a gente está o tempo todo se provando. Então, a gente estuda o triplo, a gente se envolve o triplo, a gente se joga e a gente tem exaustão mental, tá? Tem dias que eu não produzo nada. Eu falo, gente, eu não fiz nada hoje. Eu fico sapateando, começa uma coisa, não termina. Começa uma coisa, não Essa é uma termina. questão do Entendeu? TDAH. Ele tem muitas ideias, ele começa muitas Eu falo coisas e ele não galinhas consegue ruins, terminar. aos O que eu percebo muito, muito hoje em dia é as pessoas falarem, não, tá falando, de repente ela, mas o que é mesmo? Que é a falta de memória. Porque se as pessoas estão comendo mal, desculpa, eu te Não, pode interrompo. falar, Lorena. Desculpa. Aí você corta, né? Vai. Se as pessoas estão comendo mal, quer fazer a pergunta? Porque eu queria saber sobre a concentração, foco, desempenho cognitivo, tudo isso porque
é uma junção. Muita gente fala assim, é porque você teve filho. O segundo é pior. E eu sinto, você que me conhece mais, que há 20, antes de eu ter filho, eu era muito boa de falar. Eu sou ainda, né? De falar, mas eu tô falando que... Fala rápido. Não, mas eu quis dizer, de escrever, eu era muito boa de escrever. Hoje eu não consigo me expressar da mesma maneira. Não sei se foi a idade. Não é só isso. A alimentação, né? Você vai gerando inflamação, você vai engordando, vai gerando resistência insulínica, e aí isso vai levando inflamação, né? Você vai tendo uma neuroinflamação, como eu falei. Parte da dopamina que chega no cérebro, ela vem do intestino, ela é produzida no intestino. E a gente precisa da tirosina, de aminoácidos para produzir serotonina, dopamina, que vem da comida. E se a gente só come queijo, salgadinho, café e pão e manteiga, e se a gente não tem nutrição e também não faz suplementação de vitamina, né? Quando você vai olhar, não tem combustível. Não tem combustível para os seus neurônios produzirem neurotransmissores, não tem combustível para os seus receptores receberem, e aí você tem um cérebro inflamado, um cérebro que não vai ter foco, não vai ter consciência. Sim, Carla, uma pessoa que de repente se deixou ficar sem gasolina, sem óleo, sem nada. Quem será essa pessoa, né? Não conheço, gente, não faz parte de mim, tá? É só uma pergunta pra você que tá aí desse lado. É uma amiga sua, né? Só pra você. Uma amiga que tá dela aí. perguntou. Uma amiga dela Pediu pra eu perguntar Acabou agora. de chegar uma perguntinha. Ficou, né? Não, essa pessoa ficou realmente sem combustível, sem óleo, mas ela quer se recuperar. Existe idade? Vale a pena começar? A pessoa tem que começar. Tem que começar. Primeiro é o seguinte... primeiro é o autoamor, mas no autoamor, a Dani às vezes falava isso. Eu tenho, mas eu não consigo. É óbvio que você não vai conseguir. Se você não tem gasolina, o carro não vai andar. Então, a primeira coisa, que é o caminho até que a Dani está fazendo agora, que é cuidar da alimentação dela, né? Tanto que ela tem postado muito no Instagram dela sobre isso, né? Começar a cuidar da alimentação, começar a cuidar do seu carrinho aí, da sua maquininha. Então, procure um nutricionista funcional, procure um aromaterapeuta clínico. Qual que é a diferença? Desculpa a Entre ignorância. aromaterapeuta, o nutricionista funcional. Na minha visão, tem nutricionistas, me desculpem aí nutricionistas, mas eu não gosto desse tipo de nutrição, que você vai no consultório do nutricionista, ele tem na gaveta um protocolo, que aí ele olha você, tira da gaveta e fala, come isso. Aí quando você abre, aquilo tá escrito torrada, pão, fala margarina, já peguei. Também já. Indicação de margarina. Já. Tem nutricionista que trata pessoas, às vezes, com bolinho, não tira o açúcar, não tira... Então, enfim. Só que cada pessoa, dependendo dos exames, a pessoa precisa de uma alimentação específica, funcional para você. E prazerosa, que é o que eu tô fazendo. Prazerosa. Tô feliz. Então, cada pessoa vai precisar de algo que seja funcional para você. Não dá para tirar da gaveta um protocolo. Ou aprendi na faculdade que óleo de coco é ruim. E não vai pesquisar por que acha que óleo de coco é ruim, sendo que óleo de coco é uma gordura muito boa na minha visão, que pode não ser a sua, né? Agora, então, assim, por que eu gosto do nutricionista funcional? Porque esse nutricionista, ele estuda o indivíduo. E muitos deles analisam os exames laboratoriais, como eu analiso, e fazem essa análise do padrão ideal para verificar como realmente... Porque, assim, por um exame, por um hemograma, eu consigo identificar se você está desidratada. Eu consigo identificar se você tem baixa de proteína, se você está com baixo consumo de proteína e excesso de carboidratos. Dá pra gente analisar no hemograma. Tipo assim, uma falta de... Tô sendo leiga porque a Carla já me explicou uma vez, mas, por exemplo, uma vitamina D. Ela tem um valor que o médico olha que é 60, geralmente, o médico? Eles falam 30, muitos falam 30, 40. É baixo, né? Sem 50, você não abastece seus neurotransmissores. B12 também eu tava ouvindo. B12 também. Os funcionais, como a aromaterapia e o nutricionista, eles olham a prevenção. E o médico, ele olha a doença. Então, aqui você já está doente, tá com 30, então você não está doente ainda. Já os outros, eles vê antes, para você não chegar nesse estado doente. Entendi. Entendeu? Então, você pode
começar, né? Você, qual foi a sua pergunta? Não, amiga dela. É minha amiga. Ah, não, você não, a sua amiga. É. Eu tô super bem. Então, a sua amiga, o que ela pode começar? Primeiro, olhar, né? A falar, mas eu não consigo mudar a minha alimentação. Então, procure um nutricionista funcional que fale essa linguagem. Passe com um aromaterapeuta para poder, clínico, né? Para poder fazer essa análise conjunta e poder começar a usar óleos essenciais que vão ativar, que vão ajudar na sua dopamina. Porque esse aromaterapeuta clínico, profissional, que estuda, ele vai conseguir verificar o que precisa ajudar no teu cérebro. Então, ele vai ver, você não dorme, então vamos ajudar você a dormir. Sim. Às vezes você precisa de um psicólogo também para poder te ajudar a organizar os seus hábitos. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, muitas vezes ela precisa de um acompanhamento de um psicólogo que vai ajudar ela a começar a ter novos hábitos, A encaixar as ideias. então, precisa mudar os hábitos. Entendi. A aromaterapia é um desses hábitos. Ô, Carla, e se alguém, vamos fazer sua propaganda aqui, que eu acho que sua agenda vai bombar. Se alguém precisar de uma consulta, você é apta para isso, é a sua especialidade, a pessoa pode entrar em contato com você, que inclusive Sim. é minha amiga, tá? É minha irmã. Inclusive é minha amiga. A amiga dela vai entrar. E, gente, eu não sei se a gente falou no começo, eu não sei se vocês viram se a Carla tem... parece com alguém daqui, eu não sei se a gente falou, acho que a gente não apresentou. Vão achar que eu sou mais velha. São irmãs maravilhosas e hoje aqui nesse podcast também, quem que a gente teve, Rê? Além da irmã, que tá ali, que toda hora Tem uma Ah, tem uma criança. pessoa aqui que veio hoje acompanhar. Vem aqui, Lori. a Ô, gente Lori, traz ela aqui quer? nos bastidores de vez em quando, para vocês verem a nossa vida real aqui. Gente, uma criança, Eu acho que ela dormiu. acho que dormiu. Não, sensacional, são 6 horas de gravações, né, seguidas. E ela nem destruiu o cenário. Não, ela Só a gente que destruiu. Olha lá. Peraí, que tem uma Ai, ai. convidado especial. Aí. Fala aqui, ó. Aqui e olha Mãozinha pra da lá. boca, Tira a mão meu da boca, amor. conversa com o pessoal. E abaixa o Oi, pessoal. Fala assim, bem-vindo ao nosso podcast. Bem-vindo no nosso podcast. Somos as fotógrafas de quinta. Sou filha da fotógrafa de quinta. Sou filha da Paula de Kim. Mas o conteúdo é de primeira, viu? O conteúdo é de primeiro. Isso. Clica aqui, Fica aqui, olha pra lá pra câmera e fala: se inscreve no nosso canal agora. inscreva no canal agora. Ê. Ai, que fofa. Gente. Só queria falar uma coisa, assim, de final, assim, tem um óleo essencial que ele não faz mal nenhum Lavanda, eu amo. e ele ajuda muito a regular os neurotransmissores, né? Não só a dopamina, mas o GABA e outros, o glutamato ajuda muito, que é o óleo essencial de limão. Adoro. Então, o óleo essencial de limão é um óleo barato, claro, de uma empresa séria, um óleo puro, né? Inalar um óleo essencial de limão, ele é muito interessante e para estudo, para foco, né? Um outro óleo essencial que ajuda muito a dopamina é o alecrim. O óleo essencial não pode usar uma pessoa que tenha convulsão, que tenha problemas convulsivos. Mas o óleo essencial de alecrim, tanto que ele é chamado de óleo do estudante, né? Então, ele pode ajudar. Isso que eu tô falando são paliativos, eles podem te ajudar. Você pode ter um óleo de alecrim, inalar quando você vai fazer um estudo, quando vocês vêm para cá, para o podcast, vocês têm que ficar aí atentas o dia inteiro. Misturar o óleo de limão com o óleo de alecrim, né? Porque tem moléculas ali, o limoneno é uma molécula muito poderosa, e dentro do óleo essencial de limão tem outras moléculas que agem em sinergismo, que também atuam no equilíbrio dos nossos neurotransmissores. Mas, assim, isso não é uma automedicação, é algo que aromaterapia, você pode usar aromaterapia no seu dia a dia. Sim. Você pode ter um difusor, Pra você absolutamente pode ter... tudo, né? Não pode É. ingerir, né? Agora, é diferente a aromaterapia do dia a dia, aromaterapia do momento, para a aromaterapia do tratamento. É o- Quando eu falo de aromaterapia clínica, eu estou falando de aromaterapia de tratamento, onde o aromaterapeuta clínico vai analisar você por inteiro, vai fazer um trabalho integrativo. Aí a pessoa pode, sim, marcar uma consulta comigo, você fez a pergunta, eu atendo, eu dou cursos. Profissionais da área da saúde, nutricionistas que queiram aprender. Vendedores de ônibus, vem. Quem trabalha com óleos e não sabe, né, recomendar adequadamente. Aromaterapeutas que são tradicionais, que querem
dar um passo para aromaterapia clínica. Eu tenho uma formação com o selo do MEC, né, que é uma extensão universitária, que a pessoa pode se capacitar, conhecer todo esse conhecimento. Mas tem a aromaterapia do dia a dia, que é essa que você pode, sim, ter na sua bolsa, um olhinho e inalar. Mas isso não significa que você está fazendo um tratamento e que você vai, portanto, porque a Carla falou que o limão e o alecrim ajudam na dopamina, dizer abandonar Os exercícios e tudo que tem que sua ser feito, né? alimentação, porque eu falo uma coisa que eu acho que é legal falar assim, não adianta. A gente pode despoluir um rio. A gente pode tratar tudo, mas não adianta despoluir o rio se eu não fechar a boca do esgoto. Nossa. Se eu limpei todo o rio, fiz tudo lindo, mas não fechei a boca do esgoto, Exato. não adianta nada. Ai, Carlinha, aqui tem assunto também, hein, Rê? Eu tenho tanto TDAH, gente, que eu já tinha esquecido que era eu o host. Ela fica assim, ó, pra acabar. Mas também, nessa hora, não dá nem pra exigir de você. Você tá aqui desde as 7 da manhã. Não, mas Você dopamina, nessa hora você tá muito bem. muito bem, né? Muito E, mas você viu que eu tenho, mas eu não paro quieta. Né? Eu tava aqui também, ó. Ai, gente, mas pra mim é uma honra poder trazer a minha irmã aqui, porque é uma pessoa que eu vou chorar. Que eu confio, assim, de olhos fechados, abertos. E, assim, eu nunca vi uma pessoa tão esforçada, tão inteligente e que quer ajudar o próximo a ser melhor e ficar melhor. Então, se você tem dúvida de se cuidar, eu tenho certeza que ela vai ser um caminho incrível. Muito bom. É verdade, ela faz uma propaganda absurda sua. A gente adora. Mas e ama, como eu faço dela, né? Eu admiro ela, assim, É muito bom, né? intensamente. E me sigam no Instagram, né? Lá eu coloco bastante conteúdo, eu faço live, eu dou imersões. Então, tem muita forma de você captar conteúdos gratuitos também lá no meu Instagram. Carla sobre tudo Campos. isso. Carla Campos Aromaterapia. Vai estar aqui nas descrições. E é isso, gente. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada pela sua audiência. Infelizmente acabou, gente. É um assunto tão extenso, né? E a gente adora. Porque, nossa, a gente cuidar da vida, né, da saúde, e que a gente possa cada vez mais parar de falar de doença E começar a falar. e começar a falar da saúde. É verdade. Porque tudo que a gente cultiva na saúde projeta na nossa prosperidade, projeta na nossa força de vida, nos nossos objetivos, né? E isso é para todo mundo, inclusive para os fotógrafos. Que não adianta só não dormir, se encher de café, se encher de comida processada. Pode tomar o café Ananias, né? Que é um café gourmet, mas assim, Que você toma. que eu tomo, mas não toda hora, não a todo momento e não para ser uma muleta para você abastecer sua dopamina, né? Você se alimente bem, cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, porque a sua vida é muito preciosa, porque se você fotografa o bem melhor dos outros, você é o bem mais precioso que está fazendo esse caminho acontecer. E se você não cuidar de você, teu trabalho não vai levar tudo isso para as pessoas. Tchau. Esse episódio da Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Banlec, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Banlec, uma plataforma inteligente de fotos com ferramenta de reconhecimento facial que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.